Bem-vindos todos para a nossa aula de revisão do Colégio Militar Ayrton Senna. Hoje vamos trabalhar as capacidades físicas básicas. Capacidades físicas básicas. Para a prática de uma atividade física, coloca-se em jogo várias capacidades físicas. As capacidades físicas são ações musculares e processos motores que dizem respeito à formação corporal e à técnica de movimentos, ou seja, qualidades que fazem parte do nosso corpo e são essenciais para a nossa vida ativa e saudável. Entre as capacidades físicas, podemos citar as coordenação, a flexibilidade, a resistência, a velocidade, a força, a agilidade e o equilíbrio. Cada uma delas tem características, desenvolvimento e curiosidades muito peculiares, a quais estaremos passando uma por uma. Vamos começar então com a coordenação. A coordenação motora é a capacidade do cérebro de equilibrar os movimentos do corpo, mais especificamente dos músculos e das articulações. A coordenação motora é dividida em coordenação motora geral, coordenação motora geral específica e coordenação motora fina. A coordenação motora geral. A coordenação motora geral que visa utilizar os grandes músculos de forma mais eficaz, tornando o espaço mais tolerável na dominação do corpo. Esse tipo de coordenação permite à criança ou adulto dominar o corpo no espaço, controlando os movimentos mais rudes. O exemplo da coordenação motora geral é andar, pular, rastejar. Coordenação motora geral específica, que permite controlar movimentos específicos de uma atividade. Exemplo: chutar a bola no futebol ou arremessar a bola no basquete. Coordenação motora fina, que visa utilizar os pequenos músculos de forma mais eficaz possível, tornando o ambiente controlável pelo corpo para manuseio de objetos, produzindo assim movimentos delicados e específicos, como recortar, lançar ao alvo, escrever, digitar. Flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade de aproveitar as possibilidades de movimentos articulares, ou seja, as junções entre um membro e outro. E esse tem que ser o mais amplo possível em todas as direções. Resistência. É a capacidade de realizar trabalho muscular com uma dada intensidade durante um determinado período de tempo. Velocidade é a capacidade de execução de um movimento ou cobertura de uma distância no menor tempo possível. A velocidade se encontra dividida em três: velocidade de reação, velocidade de deslocamento, velocidade de movimento dos membros. Velocidade de reação. Velocidade de reação é o tempo requerido para se iniciar uma resposta a um estímulo específico. Exemplo: uma saída do atletismo ou em resposta a um barulho muito alto, um susto. Velocidade de deslocamento é a capacidade máxima de um indivíduo deslocar-se de um ponto a outro,
esse sendo muito importante nos esportes coletivos e no atletismo em provas de velocidade. Velocidade de movimento dos membros, superiores ou inferiores. É a habilidade de mover braços ou pernas tão rápido quanto possível. O exemplo podemos colocar como pedalada no ciclismo ou o clinch no boxe. Força. Força é a capacidade física que permite a um músculo ou um grupo de músculos produzir uma tensão e vencer uma resistência na ação de empurrar, tracionar, elevar, apertar, abaixar e segurar. A força é dividida em 3: força dinâmica, força de explosão e a força estática. Força dinâmica ou isotônica é um tipo de força que envolve os músculos nos membros em movimentos repetitivos durante um período de tempo. Por exemplo, uma série na academia. Força de explosão ou potência é a capacidade que o sistema neuromuscular tem de superar uma resistência com a maior velocidade de contração possível, ou seja, o arremesso da bola ao alto, refazendo do agachamento da parte do solo até a parte de cima, retornando com a posse da bola. Força estática ou isométrica é um tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho de forma de movimento, que é você colocando força sem que haja movimento dos membros, né? O exemplo que temos aqui, uma ponte. Agilidade. A agilidade é a capacidade de deslocar o corpo em um espaço o mais rápido possível, mudando o centro de gravidade de posição, sem perder o equilíbrio e a coordenação dos movimentos. Ou seja, você deslocar-se de um ponto a outro, passando por objetos ou qualquer coisa à sua frente, objetos à sua frente, né? Sem que você perca o equilíbrio nem a coordenação desses movimentos. Chegamos então ao equilíbrio. O equilíbrio é a capacidade de manter o corpo estável em uma posição estática ou em movimento. Alguns tipos de equilíbrio. Temos o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio estático e o equilíbrio de recuperação. Equilíbrio dinâmico é aquele que o indivíduo mantém equilibrando-se durante um movimento. Ou seja, por exemplo, quando andamos de bicicleta, ou quando andamos em um muro, ou também quando corremos. O equilíbrio estático é a capacidade de equilibrar-se em uma posição estática sem que haja movimento. Esse equilíbrio está presente ao ficarmos em pé, por exemplo, ou quando fazemos o famoso aviãozinho. Equilíbrio de recuperação é a capacidade de recuperar o equilíbrio em uma posição específica após sofrer um desequilíbrio. O exemplo que gira em torno desse é quando a ginasta sai de uma barra fixa ou cavalo após um salto. Ela tem que cair em pé sem mover os dois pés para frente ou para trás. Ok, muito obrigado a todos. Chegamos ao fim de mais uma revisão. Agradeço e até a próxima.